Quero dar uma boa noite a todos os irmãos, aqueles que estão aqui presentes na igreja e aqueles que estão acompanhando o trabalho. Dizer que hoje é domingo, 12 de setembro de 2020, onde estamos aqui com um só propósito de adoração, de engrandecer e de louvar a esse Deus que é vivo, forte e poderoso, porque o nosso Deus vive para todo sempre, amém? Vamos baixar nossas cabeças, vamos assim orar. Aqueles que estão em casa também podem curvar suas cabeças, fechar seus olhos e orar agradecido ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que habita no mais alto dos céus, exaltado e glorificado seja o teu nome para todos sempre, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar, te engrandecer, porque tu és digno de toda a honra, toda o louvor e toda a nossa adoração. Pai bendito, nós somos agradecidos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado da tua igreja, Senhor, tem cuidado dos seus, tem dado com fartura, não tem faltado nada para cada um de nós, porque tu prometesse, não riqueza a cada um, mas tu prometesse que estaria conosco até a consumação do século, e isso para nós nos basta. Obrigado, Pai amado, por este culto, toma a frente de tudo que vai ser feito aqui, que possamos estar aqui com o único propósito de engrandecer, de louvar, de cultuar em espírito e verdade. Pois é no nome de Santo Jesus amado, nós te pedimos e assim te oramos. Amém. Nós vamos ter a participação do pastor Pedro Pereira, onde ele vai fazer um solo musical, e o pastor Pedro está com a oportunidade de trazer o seu louvor ao nosso Deus. Amém. E assim que nós temos ouvido, hoje é domingo, e nós, na Igreja do Cristo, temos um lema. O lema nosso é esse: sempre ao lado do oprimido, por um mundo melhor, Jesus Cristo, nosso Salvador e Mestre. Amém? Hoje é domingo de adoração, domingo também de verdadeiros adoradores. Vamos dar continuidade essa adoração ao nosso grande Deus. Thank
Eu quero comunicar aos amados irmãos que estão nos assistindo que vai dar uma paradinha rápida só para ajustar aqui o celular. Nós vamos voltar rapidamente. É só parar. Tudo ok? Vamos dar continuidade. Vamos abrir nosso cantor cristão no hino de número 454. Hino do cantor cristão 454. Nós somos um povo vitorioso. E aí a gente vai cantar essa canção um pouquinho diferente do que nós temos o costume de cantar, para dizer que nós temos por luta passado umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas os seus servos fiéis. Cantemos com alegria, com fé que o Senhor Jesus Cristo faz exatamente isso conosco. 454. Por lutas passadas, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força, força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é. Sim, Deus é por nós. Quem nos vencerá? Dar-nos a poder real. Deus nos guardará. Defender. Cantar nosso Senhor, louvarei, exaltar. Sim, sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal, uma vitória cabal. Não se tem inesquecido. Que na palavra real, Ele nos tem protegido. Tudo nos tem garantido, graça e favor sem passo em todo bem que essa quer nos dar. Sim, Deus é por nós. Quem nos vencerá? Dar-nos a poder real. Guardará, defender-nos a livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvarei, exaltar. Vamos, irmãos. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvarei, exaltar. Vamos, irmãos, vamos, irmãos. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvarei, exaltar. A Ele seja o louvor e a glória, amém? Amém. É prazeroso, é gratificante estar na casa do Senhor. Eu sinto emoção em estar dirigindo este culto. Já é um ensaio para o próximo culto. Nós estamos aqui com todos os irmãos em termos 50 irmãos assim participando do próximo culto no próximo domingo. Eu peço a todos que vá ao livro de Efésios, capítulo 6, onde vamos fazer uma leitura. Efésios capítulo 6, do 10 ao 20, os versículos do 10 ao 20. Efésios capítulo 6,
do 10 ao 20. Eu creio que todos já acharam. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: quanto ao mais sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecei inabalável. Estais, pois, firmes, cingi-vos com a verdade e vesti-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçados sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com interpretez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumprir fazê-lo. Amém? Que possamos guardar a porção lida em nossos corações, e sabemos que esta armadura é de Deus e é nos dada de graça para cada um de nós. O grupo de louvor está com a oportunidade. Nosso Deus, Ele é soberano, Ele é maior, Ele é todo poderoso. Quem que pode dominar os céus com seu poder? Quem que pode derrubar reis, gerações e gerações, presidentes, governos? Quem que pode vencer os inimigos, todos eles, durante todas as gerações? Só Deus. Só o nosso Deus pode nos dar a vitória. Só o nosso Deus é poderoso o suficiente para conquistar nossa vitória. Por isso Ele é santo, Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é glorioso, Ele é poderoso. Louve ao Senhor. Santo, Tu somente és santo. Quem aviva fogo com o som do seu poder, quem domina os céus, não há outro igual, nosso Deus. Quem governa o mundo, que derruba e ergue reis, vence os inimigos, não há outro igual, nosso Deus. Nosso Deus. Nosso Deus. Santo, Tu somente és santo. Santo, Tu somente és santo, sem igual em glória, incomparável, digno
Tu somente és santo, sem igual em glória, incomparável, digno. Tu somente és digno, nós te adoramos, Santo Deus. Rendemos graças ao Senhor porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui mais uma vez agradecido a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de poder realizar esse culto com a minoria de gente, mas não vai ao caso a quantidade. Deus quer qualidade. É interessante que a história do povo de Deus, desde o Velho Testamento até hoje, sempre foi uma história de amor. Você, por mais que veja acontecimentos desagradáveis com o povo de Deus, com crentes, com pessoas que a gente julga ser boas pessoas, bons crentes, e a gente às vezes indaga, mas por que Deus permite que aconteça isso? Por que Deus permite que aconteça aquilo na vida de fulano? É um crente tão bom. Já viu alguém falar isso? Eu posso garantir uma coisa. Deus permite que as coisas aconteçam para nos ajudar, para nos ensinar, para abrir os nossos olhos. Nós temos nessa noite um homem chamado Gideão, é o guerreiro de Deus, conhecido na Bíblia. Esse homem, ele foi chamado por Deus para livrar o povo de Deus de uma situação muito difícil. O povo de Deus estava sendo acossado pelos midianitas, e aí Deus entregou voluntariamente o povo de Israel nas mãos dos midianitas, porque o povo de Deus, eles precisavam aprender algumas coisas. E eles passaram 7 anos debaixo do jugo dos midianitas. Midianita era o povo naquela época que existia, que tinha uma população maior do que todas as outras. O exército dos midianitas era temível. Ninguém ousava lutar com o exército dos midianitas. A Bíblia diz que o exército dos midianitas era tão grande que parecia areia no mar. Imagina só o povo de Deus acossado debaixo do jugo desse povo. E Deus permitiu, a Bíblia diz no capítulo 6 de Juízes, no versículo 1, dizendo assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Voluntariamente Deus permitiu que os midianitas subjugassem o povo dele. Parece até uma incoerência. A gente não quer que toque nos nossos filhos. Se você quiser pegar uma briga com alguém, mexa com o filho da pessoa. Tem até um ditado que diz: quem beija a boca dos meus filhos, a minha adoça. Ninguém mexa com filhos. E como é que Deus, como pai amoroso como Ele é, entrega o povo dele, chamado os filhos de Deus, o povo de Deus, na mão de um povo tão cruel e idólatra, para sofrer? Muitas vezes na nossa vida, irmãos, nós precisamos sofrer para aprender. Eu acredito piamente que tudo que está acontecendo no mundo, não é apenas no Brasil,
não é apenas na Argentina, não é apenas em outro país, é no Brasil inteiro está acontecendo, no mundo inteiro está acontecendo essa pandemia. O povo ficou acossado na sua casa, sem poder sair, de maneira tal que os cultos foram vedados, a glória de Deus deixou de ser exercida pelo povo de Deus, por conta de uma situação que eu acredito piamente que Deus quer ensinar alguma coisa, não só ao povo do mundo, mas ao povo dele. Eu acredito. E para que a gente possa se situar nessa história, para que a gente possa entender o amor de Deus por nós, a Bíblia diz aqui, em Juízes capítulo 7, quem puder acompanhar, por gentileza, ele diz assim, aqui está falando da derrota dos midianitas, versículo 2 em diante, capítulo 7 de Juízes, versículo 2 em diante, diz assim, até o 7, disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, o meu próprio poder me livrou. Agora apregou aos ouvidos do povo, quem for medroso e tímido, volte, e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Nós podemos entender aqui que tinham 32.000 pessoas, 32.000 pessoas para aquela guerra. E Deus mandou voltar, os medrosos voltaram 22.000, só ficaram 10.000. Versículo 4, disse o Senhor a Gideão, ainda há povo demais, faze-os descer as águas e ali os provarei. Aquele de que eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, esse não irá, contigo esse não irá. Fez Gideão descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e darei os midianitas nas tuas mãos, que a outra gente se vá, cada um para a sua casa. O que é que Deus quer nos ensinar? Eu quero falar hoje sobre o segredo de triunfar. Nós precisamos aprender algumas coisas. Nós precisamos desenvolver a atitude de soldados de Deus. Como viver nesse mundo. Estamos vivendo diante de uma guerra. Há quem ache que não, mas estamos diante de uma guerra. Eu estava pensando que até financeiramente muita gente melhorou. É incrível. Gente que nunca ganhou dinheiro agora está ganhando. Está recebendo dinheiro. Mas tem uma outra guerra aí, que a gente precisa entender, é a guerra espiritual. Financeiramente até se melhorou, mas espiritualmente piorou. Piorou por quê? Porque deixamos de fazer os cultos. E cristãos é como celular. Ele tem uma bateria, precisa ser carregada toda semana, todo dia, toda hora. E a maioria dos cristãos, eles estão tão envolvidos com o trabalho secular, com os estudos, com outras coisas, que eles só vêm à igreja fim de semana. Mesmo assim, no fim de semana, ainda ele não está vindo. Fazem 3 meses que o povo não vem para a igreja. Estamos fazendo através de uma live, e muitos no conforto da sua casa, muitas vezes nem sintonizam, porque a guerra espiritual é tão grande que ele está sintonizando outra coisa.
O que tem de membro de igreja que não sintoniza mais para ouvir a live são muitos, irmãos. Isso é uma guerra espiritual que muita gente não consegue entender, que muita gente não consegue ver. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as hostes espirituais nas regiões celestes, irmão. O quartel-general de Satanás fica no ar. Ele envia os seus embaixadores, os demônios que estão cheios, para atrapalhar, para mudar, para desviar, para tirar a atenção, para que Deus não seja glorificado. Entenda quem quiser assim. É assim a palavra de Deus. O povo de Deus estava acossado. Os midianitas estavam fazendo com que eles não adorassem mais a Deus. Eles tinham mudado, estavam agora adorando ao Deus Baal. Eles ficaram ali debaixo daquela presa e com o tempo o povo termina seguindo os falsos deuses. E a Bíblia diz que Deus os castigava. As causas do sofrimento do povo era o casamento com os descrentes, que Deus não queria que os filhos e as filhas dele casassem com pessoas que fossem idólatras. Eles não estavam nem aí. A adoração da imagem de Baal. A Bíblia diz que Gideão foi lá e derrubou o poste ídolo, o Deus Baal. De maneira tal que até o povo de Deus queriam sacrificar Gideão, porque ele tinha derrubado o Deus ídolo. Até que ponto o povo de Deus chegou? A Bíblia nos mostra aqui que o povo de Deus estava envolvido com as festas mundanas. É o carnaval, que a gente vê muitos crentes hoje, dizendo os crentes nos blocos de carnaval. Jovens envolvidos com esse tipo de coisa, é com bebida, é com festinha, no meio de pessoas que não são crentes, falsos testemunhos, falsas pessoas. Gente, nós estamos vivendo um evangelho hoje de poucos crentes fiéis a Deus. E muitas vezes pessoas que estão dentro da igreja, vivendo um tipo de vida desse, Deus se ira, Deus se aborrece. É como um pai que tem um filho que ele começa a fazer coisas erradas e muitas vezes nós temos que bater nele. E muitas vezes batemos nossos filhos chorando, porque nós os amamos e não queremos ver ele sofrer, mas somos obrigados para que ele não faça isso. Assim é o nosso Deus. Deus entregou o povo na mão dos midianitas, porque eles precisavam sofrer para entender que Deus amava eles. Até que ponto chegou esse sofrimento? Conta-nos os versículos 2 a 6, que as lavouras, os animais, tudo era saqueado pelo aquele povo. O povo de Israel não tinha mais nada. Tinham tirado tudo deles. Eles começaram a lamentar e prantear, porque eles não tinham comido os bois, as ovelhas, os cavalos, os camelos, o trigo, a lavoura, era tudo saqueado. A Bíblia diz aqui no capítulo 6, que quando eles entravam no milharal ou no trigo, pareciam gafanhotos, a peste, comendo tudo, levando tudo. O povo estava sofrendo muito, porque nem o que comer eles tinham mais. A nossa guerra espiritual não é essa, mas Satanás tem tirado da gente muita coisa. Tem tirado muitas vezes a fé, tem tirado o louvor, tem tirado a glória de Deus. O crente não ora mais, diz que é evangélico, vem para a igreja, às vezes nem se levanta na hora do culto para orar, fica sentado, porque não tem mais disposição de levantar. Muitas vezes estão bebendo da água do mundo. Hoje nós temos tudo dentro de casa, a televisão, a internet, o Instagram. As pessoas estão vendo tudo e comendo todo o lixo do mundo. Satanás tem tirado. A gente não vê visto mais crentes felizes, crentes alegres. A gente vê crentes tristes. É tudo contando derrota. Ninguém conta mais vitória. Eu posso entender aqui, irmãos, que Deus estava castigando o povo, como está castigando também hoje, para o povo de Deus entender que Deus ama a gente, quer que a gente se redima, que a gente volte ao primeiro amor. E aí, se travou uma guerra, porque Gideão foi e derrubou os postes ídolos de Baal. O povo ficou irado, o povo não gostou. Até no meio do povo de Deus se levantaram contra Gideão.
É como muitas vezes nas igrejas, quando tem crentes fiéis e sinceros, quando tem pastores que são duros, sinceros com Deus, fiéis à palavra, eles são taxados, são perseguidos, são aborrecidos, muitas vezes até pelos próprios crentes dentro da igreja, pelos que estão de fora. Hoje um pastor não pode mais pregar contra o divórcio, contra o homossexualismo, não pode mais pregar contra nada, porque o povo fica com raiva. Diz que nós somos pastores que gostam de discriminar pessoas. Gente, nós estamos pregando a palavra de Deus. Sempre que se levanta homens para lutar contra o inimigo, há aqueles que aborrecem. Eu quero dizer uma coisa nessa noite: para guerrear com este mundo, é preciso descobrir o segredo de triunfar. E o que é triunfar? Triunfar é voltar com a vitória na mão. Triunfar é ser um vencedor. Triunfar é ser vitorioso, é glorioso. Aquele que volta com alegria, cantando, como a Bíblia diz que os 70 voltaram com alegria. Senhor, em teu nome até os demônios, os espíritos se submetem a nós. Era o triunfo, a vitória. Para que a gente possa guerrear com esse mundo, é preciso descobrir o segredo do triunfo. E o que consiste, pastor, o segredo desse triunfo? Olhando para o que nós lemos aqui na história de Gideão e do povo de Deus, primeira coisa, o segredo do triunfo consiste de tudo no caráter do guerreiro de Deus. Quando alguém é crente de verdade, irmãos, ele tem um caráter transformado por Deus. Ele tem uma vida diferenciada. Ele tem uma amizade diferenciada. Ele tem um linguajar diferenciado. Tudo ele é diferenciado, ele é notado entre as pessoas como um cristão verdadeiro. E uma das coisas que faz a gente ser diferenciado é ser humilde, irmãos. Ser humilde. Aqui Deus está dizendo, irmão, no versículo 2, capítulo 7, versículo 2: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu dar os medianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: o meu próprio poder me livrou. Isso é soberba, irmão. Humilde é aquele que vai lá para o chão, agradece a Deus, pede a Deus socorro, tem coragem de contar os seus erros, os seus defeitos, tem coragem de pedir perdão ao irmão, aquele que ele feriu, tem coragem de viver uma vida diferenciada, com coração humilde, sem soberba. Eu lembro que Davi, quando enfrentou o gigante Golias, a Bíblia diz que antes dele matar o gigante, ele foi tão humilde, que ele pegou a funda. O gigante desprezava ele. Sou eu por acaso cachorro para você vir com pedra? Eu vou pegar você, eu vou rasgar você e vou dar você aos abutres. Ele disse essas palavras para o gigante: hoje o Senhor vai me entregar a sua cabeça. Hoje o Senhor, ele não confiou nele. Embora ele já tivesse matado um leão, já tivesse brigado com o urso, já era um exímio atirador de funda, mas ele não colocou a vitória. Eu vou lhe derrubar, eu vou fazer. Ele disse: o Senhor vai me dar a sua cabeça. Humildade. Você está precisando de alguma coisa, vai lá para os pés de Deus, seja dependente dele. É ele que faz a obra. A gente é muito fraco. A Bíblia diz que nós somos fracos. Diz: cada um olhe para si mesmo, olha para você mesmo, fique de pé, para que você também não caia. Eu posso entender aqui que o triunfo da vitória consiste, antes de tudo, no caráter do guerreiro de Deus. Em segundo lugar, o que Deus quer aqui? Homens, mulheres, adolescentes, jovens, valentes. Valentes. Veja o versículo 3 do capítulo 7. Agora pregou aos ouvidos do povo: quem for medroso e tímido, volte.
e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Gente, o que tem de gente fraco nas igrejas evangélicas é um horror. Tem crente que não pode nem ver um gato preto na sexta-feira, não passa debaixo de uma escada. Tem crente que quando se fala de lobisomem, que fala de morte, fica tudo apavorado, se arrepia todo, vai para lá, não fala disso não aqui perto de mim. Deus quer homens fortes, Deus quer mulheres fortes, Deus quer jovens fortes, valentes. Essa guerra só quem ganha é quem é valente. Estamos aí, vivendo esses dias de pandemia. A Bíblia diz que a gente precisa ganhar a guerra com confiança em Deus. E não em nós mesmos, em Deus. A Bíblia fala lá em Apocalipse que nem no céu entram os medrosos, ficarão de fora os medrosos. Aquele que não tem coragem de levantar a mão e dizer: eu quero aceitar Jesus como Salvador. É um idiota, é medroso, é fraco, não suporta nada. Ele não tem coragem nem de dizer que quer ir para o céu. Ficarão de fora do reino de Deus. Ficarão de fora naquele dia. Os medrosos, capítulo 21, versículo 8, diz isso. Irmão, nós precisamos fazer mais, correr atrás, brigar pelo que é de Deus, o que pertence a Deus, buscar a vitória, com valentia, irmãos. Em terceiro lugar, eu quero dizer que Deus procura pessoas dedicadas e preparadas. No versículo 5, fez Gideão descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todos aqueles que se baixar de joelho a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo baixou de joelho a beber as águas. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300, a gente ganha a guerra. Eu acho que Gideão olhou assim e disse: o Senhor está ficando meio maluco. O exército de Midianita estava no vale. E a Bíblia diz, a história diz no capítulo, que era tantos soldados que parecia areia do mar. Eles armaram as suas tendas até o fim do rio Horebe. Orava assim, não tinha fim, de barracas, de gente. Ele disse: meu Deus do céu. Quando Gideão disse: com 300, Senhor. Ele disse: com 300. São os valentes da igreja. O que segura a igreja. O que dá o dízimo, o que ajuda o pastor, o que está precisando de mim. Pastor, eu quero fazer alguma coisa, eu quero trabalhar. Esses são os 300 Gideões que Deus conta com ele. Eu não estou dizendo que o resto não é crente, não. Eu não estou dizendo que o resto não vai para o céu, não. Eu estou dizendo que Deus conta sempre com um grupo forte dentro da igreja. Toda igreja tem um grupo forte. Não tem uma que não tenha. Mas a maioria são fracos. Deus separou aqueles que chegaram lá e não largaram a arma. Eles abaixaram para beber água com a mão. Ele trazia a água na boca e a arma aqui de lado. Deus disse: separa eles, são os valentes, são os fortes, são os coerentes. São esses que a gente vai ganhar a guerra. Os outros que baixaram, jogaram a arma para lá e baixavam a boca para beber a água, esse não serve. Esse não sabe o que faz. Esse é fraco. Esse não entende que o inimigo não perde um minuto na vida. E aí a Bíblia diz que Gideão desceu para a guerra. Desceu uma guerra e Gideão viu tão pouca gente, 300 homens. Aí ele disse: se você está com medo ainda, Gideão, manda descer um espia e ouve o que vai acontecer lá. Desceu o Gideão e o moço dele. Quando chegou lá embaixo de noite no escuro, ele escutou alguém dizendo: eu tive um sonho. E esse sonho acontecia. E começou a falar do sonho. E aí a Bíblia diz que Gideão disse: isso é Deus provando que nós vamos vencer a guerra. Volta, Gideão.
Dizia, hoje Deus vai dar a cabeça dos midianitas, vamos votar. Deus agora falou através de um sonho, através de uma pessoa que nem é crente. Eles desceram e a Bíblia diz que Gideão, o guerreiro de Deus, ele disse uma coisa, irmãos, que me chamou muita atenção. Ele disse, olhem para mim, eu sou o líder. O segredo do triunfo consiste na estratégia do líder. Toda igreja, todo lugar tem um líder, tem que ser respeitado. No céu tem um líder que é Deus. Deus expulsou Satanás com os anjos. Na terra temos o presidente, temos os governadores, temos os prefeitos. As igrejas têm os pastores. Em todo lugar tem um líder. O líder tem que ser respeitado. Foi Deus que colocou ele ali. Gideão disse, olha para mim, Deus me chamou. E eles disseram, o que é que a gente vai fazer? Ele disse, vamos dividir em 3 campainhas. 300 homens, 100, 100, 100. Deu umas panelas a ele, uma tocha. Subam os montes. Chegaram lá, subiram os montes. Determinada hora da noite, Gideão disse, o que eu fizer você faça. Gideão balançou a tocha. E eles lá no monte também balançaram a tocha. De noite, só via aquele fogo. Ele disse, quando ele quebrou a primeira panela, os outros dele também quebraram. 100 homens quebrando panelas. Quando começou aquele, porque normalmente onde há campinas, onde há montanhas, há um eco. Quando eles ouviram lá, quebraram as panelas. Quando ouviram de cá, quebraram as panelas. Os soldados que estavam ali levantaram, ficaram tão malucos e eles tocaram a trombeta. Eles começaram a se matar um ao outro. Deus estava na guerra vencendo. Não tenha medo, meu irmão. Muitas vezes a gente pensa que a gente é que ganha a guerra. A nossa guerra, quem ganha é Deus. Somos muito fracos, somos muito falhos, não somos capazes de nada. Deus está com a gente. Você que está passando por um problema, meu irmão, olhe para Deus, confia nele, e o mais Ele fará. A Bíblia nos mostra isso. Nós precisamos entender que somos filhos de Deus. Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. Só precisamos confiar no Senhor. Esse é o segredo do triunfo. Que Deus abençoe e faça a gente refletir sobre isso. Louve ao Senhor, cante louvores ao Senhor. Diga para Ele que, rompendo sua fé, você se mostra cada vez mais na força do Senhor. Louve ao Senhor. Cada vez que a minha fé, cada vez que a minha fé é provada, dás a chance, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir, cante com ousadia. Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar
Fechamos nossos olhos e oremos ao Senhor. Santo Deus, Pai maravilhoso, que habita no mais altos céus, mais uma vez, Senhor, entrando na Tua presença para te agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigado, Pai amado, pela Tua palavra hoje à noite, que possamos nos despertar para a Tua obra aqui na terra, que possamos nos despertar para fazer sempre a Tua vontade, que o Senhor possa, sim, Senhor, nos ajudar cada dia mais, como vem feito sempre isso, e que possamos nos doar cada dia mais para a Tua obra. Obrigado, Pai amado, pela Tua palavra hoje à noite. Abençoa o pastor Dias Alves, que ele possa estar sempre revestido do Espírito Santo, para assim falar aos nossos corações. Obrigado por tudo, pois é no nome santo de Jesus amado, que nós te pedimos tudo isso e te agradecemos. Amém. Vou passar alguns avisos, eu vou tirar a máscara. E para mim usar o óculos, eu tenho que não usar a máscara, fica ruim para mim. Eu quero avisar os amados irmãos que no próximo domingo estamos retornando o culto na igreja. Tem alguns procedimentos que vai ser feito na igreja. E já avisando os amados irmãos, aqueles que se inscreveram com a irmã Magali, que venha de máscara. Não compartilhe nada quando chegar na igreja. Vai ter os bancos já marcados, distância de 1,5 m de cada pessoa. São 50 pessoas nesse culto. Vamos fazer o que manda o procedimento do governo. E os amados irmãos que se inscreveram e que vêm para esse culto, e aqueles que estão se inscrevendo, fiquem em casa, assista pela live, mas que em seguida, no próximo culto, a irmã Magali vai estar anunciando o seu nome, ligando para você, para no próximo culto. Essas pessoas que vieram este próximo domingo, não vai vir um outro, vai dar lugar a outros amados irmãos que estão com desejo de estar cultuando aqui na igreja. Graças a Deus por essa iniciativa do governo, primeiramente Deus, que está à frente de tudo, e a nossa ação social. A nossa ação social continua, irmãos. Não deixe de trazer aqueles alimentos para ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas. Contribua com dízimos e oferta. É vocês, como o pastor disse, que sustenta a igreja. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus cada dia mais possa fazer sempre a sua vontade. Quer falar alguma coisa, pastor? Ainda tem menos de 1 minuto. Acabou. Meio minuto, quero agradecer a todos os irmãos que estão em casa. Próximo domingo não deixe de vir. Acima de 60 anos não pode vir. Crianças abaixo de 10 anos não podem vir. Vamos estar aqui, está tudo preparado para que a gente possa fazer um culto de glorificação ao nosso Deus. Deus abençoe e que vocês tenham uma boa semana. Aqui é Centro nós, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Um dia a gente aprende a confiar. E aí vocês podem ir para casa. Não pode se abraçar, mas pode bater o cotovelo um com o outro. E se quiser cantar também.